Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso curso de Excel e desde já eu agradeço você que está presente em mais essa nossa aula. Hoje nós vamos trazer um exemplo prático para você que trabalha aí na área de vendas, na área do comercial e todo final de mês tem que fazer aquela meta, aquela planilha de meta de vendas, né? Para saber se o vendedor bateu a meta, qual é o percentual de comissão dele, qual é a comissão dele em vendas, qual é o salário dele final, pegando o salário base, mais quanto ele vendeu, né? Nós vamos trazer exemplos hoje de como você fazer isso na prática, né? Então, é uma parte mais prática aí do nosso curso. Espero que você goste muito e aproveite bastante para que você possa aplicar no seu dia a dia. Já curte o vídeo, já não deixa para o final não, já curte agora, já se inscreve aí no canal, compartilhe com o seu amigo que também trabalha nessa área e precisa dessas informações, tá bom? Então, pessoal, vamos entrando aí no vídeo, né? Hoje, né, já trouxe aqui, já deixei tudo pronto aqui para a gente trabalhar. Então nós temos essa planilha aqui com as vendas, né, em um determinado mês, a meta de venda em reais, né, trouxe aqui um exemplo de alguém que trabalha com peças, né, então o número de peças vendidas e qual era a meta de peças, tá bom? O salário base e os percentuais de comissão, tá certo? Então aqui, pessoal, nós temos que alguns vendedores bateram a meta, outros não, e como fazer para calcular isso. Então vamos começando. Então aqui nós temos a primeira análise que nós vamos fazer é sobre a situação da meta em termos financeiros, né? Então, se em valor de venda eles bateram a meta não. Então, por exemplo, o Marcos, né, eu botei aqui um exemplo onde todos têm a mesma meta de venda, só que cada um teve um desempenho diferente. O Marcos aqui, por exemplo, assim como todos os outros, tinha uma meta de 18 mil e vendeu 16.696. E aí, como a gente vai fazer, né? A primeira solicitação aqui do exercício é para nós analisarmos se a meta foi batida ou não. Então, você que já viu alguns vídeos do canal sabe que a gente pode utilizar a fórmula C para fazer isso. E aí, se você quiser, vou passar mais rápido aqui, mas procura nos outros vídeos do canal, dá uma olhadinha que você com certeza vai aprender melhor como utilizar essa fórmula, tá bom? E depois volta e segue daqui se tiver dúvida ainda. Então, se 18 mil, que é a meta, for maior do que a venda, significa que ele não bateu, concorda? Então, ponto e vírgula, meta não batida. Caso contrário, se for igual ou maior, né, que é quando essa primeira condição for falsa, a meta vai ser batida, ok? Meta batida. Então fecho aspas, fecho parênteses. Então tá aqui, né? Vou copiar essa minha célula, vou selecionar as que eu quero colar, clico com direito, colo somente as fórmulas, tá bom? Então aqui eu tenho se a minha meta foi batida ou não. Vou dar uma arrumada aqui, deixar no meio, ok? Agora eu preciso fazer o mesmo exemplo para a minha situação de número de peças. Então vou colocar aqui, se a minha meta for maior do que a minha venda, então meta não batida. Caso contrário, meta batida. Ok? Fecho aspas, fecho parênteses, vou deixar essa minha fórmula aqui no meio, vou copiar toda ela e vou colar aqui para baixo. Tranquilo? Então, pessoal, essa é uma forma bem básica para vocês definirem se a meta do seu vendedor foi batida ou não. Tá bom? Então, nossa primeira demanda aqui já foi sanada. Tanto de venda quanto de número de peças, ok? Aí aqui a gente vai aplicar uma formatação condicional. Então vou transformar a meta batida em verde e não batida em vermelho. Ok? Como é que eu faço isso? Vou selecionar esses meus dois intervalos, tá bom? Venho aqui em formatação condicional, nova regra, apenas células que contenham é igual a, vou colocar aqui meta batida primeira, ok? Para aquele vendedor que conseguiu bater sua meta no mês. A formatação da cor vai ser, vou colocar aqui uma cor para a letra verde, tá bom? E vou preencher aqui no fundo com um verdinho mais claro, ok? Então, olha só, quem bateu a meta já ficou com verde aí. Faço a mesma coisa agora para a meta não batida, tá bom? Então, vim aqui, nova regra, apenas células que contenham valor igual a meta não batida. E aí, infelizmente, para esses que tem meta não batida, né? Eu vou colocar aqui vou colocar aqui um laranja no fundo, a fonte eu vou colocar ela como vermelha e também vou pintar de negrito para ficar bem destacado. Já aplico, então olha só, para quem teve a meta batida tá em verdinha, quem teve meta não batida tá em vermelho. Tranquilo?
Legal, né? Já vai ficando um relatório um pouquinho mais bem visual. E aí, mais para frente, a gente vai falar mais sobre formatação de relatório, né? Como a gente pode deixar um relatório bonito. Então, isso é muito importante, né? Algumas coisas também são visuais, né? E aqui a formatação condicional ajuda a gente bastante nisso. Então, transformar a meta batida em verde e não batida em vermelho. Cumprimos aqui também essa demanda. Agora, pessoal, eu quero calcular a comissão com base nos critérios, né? Então, provavelmente aí na sua empresa você tem alguns critérios para comissão de vendas, né? Alguns critérios são mistos, né? Então, para esse exemplo, eu trouxe que se ele não bateu nenhuma meta, ele vai ganhar 2% de comissão sobre a venda. Se ele bateu a meta de venda, ele vai ganhar 6%. Se ele bateu somente a meta de número de peças, vai bater só 6%. E se ele bateu as duas metas, ele vai ganhar 15%, né? Então, uma meta bem generosa mesmo aí para o nosso vendedor. É claro que é somente um exemplo. Então, a gente vai aplicar. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou ter que utilizar aqui a fórmula se e, tá bom? Então, eu vou colocar aqui igual. Se, né? Primeiro teste. Se aqui foi igual a meta não batida, né? Então, eu vou colocar o se e. Se ele não tiver meta batida em nenhuma das duas, vai ser somente 2%, tá bom? Então, se, aí eu já coloquei o e aqui, tá bom? Se você tiver com alguma dúvida, volta lá atrás, nós temos alguns vídeos também que falam dessa condicional e. Então, se e aqui foi igual a meta não batida, tá? E também aqui for igual a meta não batida, logo a minha comissão vai ser de 2%. Então, vou até colocar aqui em cima dessa célula aqui e vou travar ela também, tá bom? Que aí, se eu por acaso mudar essa minha comissão, eu posso até ajustar aqui e automaticamente ela já vai identificar ali, tá bom? Vou testar logo essa fórmula, vou botar um zero aqui no final. Então, ó, olha só. Se for meta não batida nos dois, é para dar 0%. Então, por exemplo, para dar 2%, né? Então, aqui, a Amanda, ela não bateu nenhuma das metas. Então, vou copiar essa fórmula, vou colar aqui para confirmar que deu 2%. Então, né, para Amanda aqui é só 2% de meta. E aí a gente vai seguir com a fórmula. Ao invés de 0, eu sigo para minha próxima condicional, que é o que? Se ele bater somente uma das duas. E aí, para isso, eu vou usar o OU, que no Excel vou abrir de novo um outro se, vou colocar aqui o OU. Então, se ou aqui for igual, na verdade aqui eu já vou para ambas as metas batidas, né? Que aí em termos de lógica já fica melhor. Então, se e, então vou de novo aqui para o e. Agora o contrário. Se aqui for igual a meta batida e o segundo teste, né? Que aqui foi igual também a meta batida, logo, se eu bati as duas metas, o meu percentual vai ser D. Aí eu já seleciono aqui também, dou um F4 para ele travar. E essa, né, é a minha equação. Então, se a minha meta for batida, eu tenho que o meu percentual de meta, né, de comissão é de 15%. Então, tá aqui, tá bom? Coloquei um se as duas situações forem meta batidas, então 15%. E o meu último percentual, se eu bati, né, 15%, eu já fiz a condição. Se eu não bati nenhum percentual, também eu já coloquei a minha condição. E aí, para efeito prático, eu poderia colocar direto 6%, porque é a única comissão que me sobra. Mas eu vou fazer aqui de acordo com a regra, porque se eu quiser alterar também aqui somente uma dessas duas regras, por exemplo, se eu quiser botar aqui meta de peça vai para 4%, aí eu coloco aqui. Ficou claro? Então eu vou fazer direto aqui. Se essa minha meta aqui foi igual a meta batida,
Se a minha meta de vendas for igual a meta batida, então eu vou vir aqui e vou colocar 6% e vou travar também. Se não, aí realmente só me sobra a minha comissão sobre somente venda de peças, tá bom? Eu já seleciono aqui. Então tá feito o meu exemplo, aceitei a correção. Então vamos validar. Eu vou copiar essa fórmula aqui para todos, tá certo? Então olha só, por que que o Marcos ganhou 6% de meta? Porque ele bateu somente a meta de peças. E aí meu gerente comercial pode me dizer assim, não, eu não quero que seja 6%, eu quero que seja 4%. Aí olha só, já alterou, né? Como eu falei para vocês anteriormente, por isso que eu deixei atrelado aqui as minhas condições. Então olha só, o Pedro, ele bateu 6% porque ele só atingiu a venda. Então, poxa, não, para quem só atingiu a venda, eu quero dar 3%. Já alterou aqui. Agora olha o Fabrício, atingiu as duas, 15%. Mas aí eu posso entender, não ficou muito alta essa meta, né? Vai ficar pesado aqui para minha folha, vou alterar para 8%. Alterei. Então todos os que tiveram tanto meta de venda quanto meta de número de peças batidas estão com 8%. Legal, né, pessoal? Agora aqui é simples, comissão sobre a venda em reais, o que que eu faço? Eu pego essa minha comissão e multiplico pela minha venda, tá bom? Então aqui eu já tenho meu valor. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou colar para baixo, né? E agora eu quero fazer a minha última análise, que é salário final, né, que seria base mais comissão. Então meu salário base é esse valor aqui e a minha comissão é essa aqui. Vou dar um Ctrl C e vou colar para todo mundo. E aí, pessoal, calculei a minha comissão e meu salário final. Legal, né, pessoal? Então tá aí um painel que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, nas empresas, aí onde vocês tiverem processos comerciais, para calcular a meta. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário, curte esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para estar acompanhando os nossos próximos conteúdos. Muito obrigado, pessoal, até a próxima.